Tesouro não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá, neste lar com Jesus, o Senhor. Nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontramos lá. Agradece a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Miriam. Glória a Deus por isso. Faz muito tempo que eu não ouvi esse louvor da harpa. Nós temos muitos hinos na nossa harpa cristã, belos hinos, e esse é um deles. Nós desejamos ir lá no céu, onde nós vamos nos encontrar lá. Eu vou encontrar contigo lá, meu irmão. Aleluia. Nós estaremos juntos no céu, nós estaremos reunidos com o nosso Deus, e será um grande privilégio para nós. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Miriam por trazer esse na memória novamente. Meus irmãos, quero louvar a Deus também nessa oportunidade, aos nossos irmãos que estiveram conosco ontem na sede, representando a nossa congregação. Que Deus abençoe e continue recompensando a vida de cada um dos nossos irmãos. Foi uma bênção. Nós tivemos ontem, alguns irmãos já esteve parabenizando. Nosso irmão Luciano ontem foi apresentado como novo cooperador da nossa congregação. Domingo, oficialmente, nós estaremos apresentando perante a igreja no culto de ceia, mas nós louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão. Seja bem-vindo e vamos trabalhar para o avanço e crescimento desta grande obra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos se colocar em pé mais uma vez. Quero convidar o cooperador Paulo de Freitas para estar orando. E nós vamos nessa oração já orar pelos dizimistas e ofertantes desta casa. Nós estaremos contribuindo ao Senhor, como é de costume, como faz parte do nosso culto, e nós honramos ao Senhor também com as nossas finanças. Nós assim faremos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. O cooperador João Paulo estará orando. Em seguida, nós estaremos contribuindo ao Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, é-me dado, meu Deus, a oportunidade, meu Deus, de orar, mas também de ofertar em Tua casa, meu Deus, juntamente com meus irmãos. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que a vida minha, a dos meus irmãos aqui, meu Deus, para aprender da Tua palavra, como na oração inicial já chega, meu Deus, ao Teu trono, que diz, meu Deus, que não sejamos teóricos, mas práticos, meu Deus. Nos fortalece, meu Deus, continua nos guiando, meu Deus, que entendamos, meu Deus, que nós só cedemos, meu Deus, uma parte daquilo que Tu tem nos entregado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, a vinda, meu Deus, minha e meus irmãos aqui não foi, meu Deus, em vão. Fala aos nossos corações através do estudo, usa mais uma vez o Teu servo, meu Deus, entrega, meu Deus, tudo que o Senhor quer passar à Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, continua, meu Deus, com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas ofertas, meu Deus, sobre o nosso emprego, meu Deus. E aquele, meu Deus, que tem desejo, meu Pai, de trabalhar, meu Deus, que o Senhor abra a porta, meu Deus. Mas que tenha cuidado, meu Deus, com a peneira, meu Deus. Como a Tua palavra diz, meu Deus,
Nós precisamos, meu Deus, labutar nessa vida, meu Deus, até chegar no reino de glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, obrigado, meu Deus, por poder ofertar em tua casa, meu Deus. Por o Senhor não deixar faltar, meu Pai, o meu alimento, a minha vestimenta, meu Deus. Até remédios, meu Deus, o Senhor continua, meu Deus, suprindo a necessidade do teu povo. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis assentar. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar. Sem importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar, e o meu maior desejo hoje simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são para te olhar, o meu coração para te amar, o meu maior desejo hoje simplesmente te adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso maior desejo é adorar o nosso Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te prosperando em tudo, que você vá bem em todas as coisas, em nome de Jesus. Meus irmãos, culto de ensino da palavra, nós estamos ainda em uma série de estudos a respeito dos dons espirituais, e nós vamos falar esta noite do dom de profecia. Por isso eu peço, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 12 e o verso é o de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso de número 10. Dom de profecia. O texto diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Amém? Esse é o texto. Nós vemos aí a variedade de dons, e nós já falamos semana passada da operação de maravilhas, e hoje vamos falar sobre a profecia, mais um dom espiritual. E não diferente dos outros dons espirituais, o dom da profecia, indo direto ao ponto, ele é a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que concede, que capacita e traz essa capacitação sobrenatural. E o dom da profecia, essa capacitação será para comunicar uma mensagem inspirada por Deus.
com o propósito de edificar, exortar e consolar a igreja. Donald G., que é um teólogo que eu gosto bastante, principalmente quando fala a respeito dos dons espirituais, ele é conhecido no nosso meio pentecostal como o apóstolo do equilíbrio. Então, eu creio que os irmãos já se acostumou durante esses ensinamentos. Eu trouxe muitas definições que esse grande teólogo trouxe a respeito dos dons do Espírito, e falando desse dom espiritual, dom de profecia, Donald G. trouxe algo com muita clareza. Ele ensina, e abre aspas aqui, porque é uma fala dele, que a profecia é o meio ordinário pelo qual o Espírito Santo faz sua voz ser ouvida na congregação. Foi assim que definiu Donald G. a respeito do dom de profecia. É quando o Espírito Santo, de uma forma direta, transmite a sua mensagem à igreja. Eu achei isso maravilhoso e abriu a minha mente, porque quando se fala a respeito desse dom de profecia, é o próprio Espírito Santo falando à igreja. É a voz do Espírito falando à igreja. Então, esse dom é a manifestação verbal, para a gente concluir essa definição. O dom de profecia é uma manifestação verbal momentânea do Espírito Santo por meio de um crente, por meio de um cristão, por meio de uma pessoa, para comunicar a sua vontade, para comunicar a direção ou exortação de Deus para a igreja. Então, quero que os irmãos observem esses 3 elementos a respeito do dom de profecia. Primeiro, é uma manifestação verbal, como assim eu disse. O dom de profecia é uma manifestação verbal, é falado. E nós estamos aqui no Brasil. A nossa língua é a portuguesa. Então, esse dom ele vai ser manifesto de uma maneira verbal. Então, quando o Espírito Santo usar a vida de alguém, vai ser de forma verbal. Eu e você vai entender, porque vai ser falado na nossa língua, vai ser falado de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, que todos que estão ouvindo, toda a igreja, consiga compreender a mensagem do Espírito Santo. Então, é uma manifestação verbal. Também é momentânea, porque não fala de algo permanente. Vai acontecer como o Espírito Santo quer, e ele é para a igreja. Ele tem um propósito coletivo. O dom de profecia tem um propósito coletivo, é voltado para a igreja. Então, o propósito desse dom é atingir sempre o coletivo, não o individual. Por vezes, vai atingir um indivíduo, mas o propósito final sempre será o coletivo, a edificação, a exortação e a consolação do corpo, de maneira geral. Nós temos os 5 ministérios, a qual eu já expliquei aqui em outra ocasião: ministério apostólico, profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ou doutores. Dentre os 5 ministérios, há um ministério profético, aquele que o Senhor Jesus separou para o ministério como profeta. Esse ministério profético, ele atinge o individual. Ele pode atingir tanto como no individual como no coletivo. Mas o dom de profecia, o propósito dele sempre será para a igreja, no coletivo. Então, nem todo profeta, ou quer dizer, nem todo que tem um dom de profecia, que recebeu um dom de profecia, ele não é um profeta, porque é uma mensagem momentânea para uma situação, para um momento da igreja. Mas o ministério profético, ele pode tocar e ter o dom de profecia. Então, nem todo que age pelo dom espiritual, que é o de profecia, é considerado profeta. Não é porque ele profetizou algo, uma mensagem pelo Espírito Santo para a igreja, por uma situação, um momento específico, que ele é um profeta.
ele somente foi usado pelo Espírito Santo para aquela ocasião. Agora, se o Senhor Jesus separar e entregar o ministério profético, ele pode também ser usado no dom de profecia, mas ele vai tocar principalmente o indivíduo, ele alcança mais individualmente. Tá? O ministério profético mesmo, ele dá direção para a liderança. Nós vamos ver, principalmente no Antigo Testamento, o ministério profético dando direção para reis, dando direção para grandes líderes, porque o ministério profético, ele toca de maneira individual grandes líderes, ele adverte também de maneira espiritual um indivíduo. Esse é o papel do ministério profético. Ele também pode trazer uma advertência para alguém de maneira individual. Ele traz uma confirmação de Deus também para uma pessoa, no indivíduo. Ele traz também revelação de acontecimentos que podem acontecer ou já está acontecendo. Então, o ministério profético, que está dentre os 5 ministérios, ele toca de maneira individual. Porém, o dom de profecia, ele sempre será voltado para o coletivo, para a igreja de maneira geral. Amém? Os irmãos entendem? Fica um pouco confuso. O ministério profético, dentre os 5 ministérios, ele pode tocar no indivíduo, fala diretamente a pessoas, fala uma mensagem de Deus a um indivíduo, ou também por vezes pode ser no coletivo. Mas o dom de profecia, especialmente esse dom, é voltado para a igreja. A mensagem sempre será de maneira coletiva, para o corpo de uma maneira geral. Então, esse dom, que é o dom de profecia, ele se manifesta quando o Espírito Santo quer. Tá? Esse dom, que é o dom de profecia, que é voltado para a igreja, ele vai ser manifesto quando o Espírito Santo quiser. Nem sempre quem tem o dom de profecia, ele vai estar profetizando. Eu tenho o dom de profecia, então toda vez que você vir falar comigo, eu tenho uma profecia para você. Não. É quando o Espírito Santo quer trazer uma mensagem clara à igreja, de maneira geral. Então, quem tem o dom de profecia, quem tem o dom do Espírito, que é o dom de profecia, ele não vive profetizando a todo instante. Ele é usado conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler um texto, segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso em questão é o 21, mas vamos ler a partir do 19. Segunda Pedro 1, 19. Olha o que diz o texto: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Agora o texto: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a profecia não é da vontade humana, não é emoção, não é um impulso humano, não é um desejo pessoal, ela é uma ação direta, ela é movida, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então quem tem o dom de profecia, ele não profetiza quando ele quer, mas ele profetiza quando o Espírito Santo quer. É o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que inspira. Então não é toda hora, não é pela vontade do homem. Eu quero profetizar hoje no culto, e se o Espírito Santo não quiser? Não, hoje eu preciso entregar uma profecia, hoje eu tenho que mostrar que eu estou espiritual. Mas não é de mim, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que fala, é segundo o Espírito Santo. Então não tem como eu falar: vem aqui, eu faço uma fila
e eu vou profetizar para todo mundo. Ou já aconteceu, eu já vi, faz uma fila e para todo mundo o rapaz tinha uma profecia. Para todos que vinham na fila, ele tinha uma profecia para falar. Não tem como eu promover isso, porque é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que me direciona, não sou eu que tenho controle disso. É o Espírito Santo que faz como Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quiser. Já aconteceu de pessoas vir à frente, pedir oração para mim e achar que eu vou trazer uma profecia. Não é quando eu quero, é o Espírito Santo que faz. Ah, não, ora por mim. Eu orei. É só isso? É. Você me pediu oração? É, oração, orei. Ah, mas Deus não falou mais nada? Ah, você pediu oração. Se Ele quisesse falar, eu falava. Mas o Espírito Santo não falou. Não é eu que controlo isso, é o Espírito Santo que decide. E isso é para o coletivo, é para o corpo, a mensagem profética. O dom de profecia sempre será voltado para a igreja. Eu não tenho como controlar isso. É quando o Espírito Santo quiser. E como eu promover, eu vou fazer um culto aqui e vai ser profecia atrás de profecia. Quem quiser ouvir uma profecia, vem. Não é eu que controlo. Não tem homem que pode controlar isso. Se tem por aí, eu não sei. Pode ser que tenha. Mas pode ter certeza. Não vai ser do Espírito. Quando o Espírito Santo quer, Ele faz. Não tem como eu produzir. Aliás, tem. Mas não é do Espírito. Eu posso inventar. E é aquelas profecias genéricas. Eu prometo, o Senhor é contigo. Ele não vai te deixar. Tem profecias que são genéricas. Mas quando é do Espírito, é certeiro, irmãos. Ele revela, Ele fala coisas que estão ocultas, escondidas. Então não tem como o homem promover isso. É o Espírito Santo que vai trazer esse dom, que vai movimentar segundo a necessidade da igreja. Sempre a necessidade da igreja é que está em questão. O dom de profecia sempre será para a necessidade da igreja, a necessidade do corpo de maneira coletiva. Mas vamos em mais um texto comigo, aí em 1 Coríntios 14, verso 32. E aqui eu estou falando que o homem não tem poder sobre, ele não pode controlar, mas vamos ler um texto para a gente entender o que Paulo está falando. O espírito dos profetas, estão sujeitos aos profetas. Vamos entender o que Paulo está dizendo nesse texto? O espírito e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse espírito, ele está falando do homem interior. Nós somos tripartido, corpo, alma e espírito. Ele está falando do espírito do homem, do espírito humano, que é chamado homem interior. Ele está falando disso. Esse texto, ele tem um contexto, e esse contexto nós temos que analisar, mas dentro do contexto aqui, Paulo está trazendo ordem no culto, ele está trazendo ali, orientando a igreja de maneira com que o culto tivesse ordem. Ele está ensinando que alguém recebeu uma revelação, recebeu uma inspiração, trouxe uma mensagem, o Espírito Santo trouxe a esse homem uma mensagem. Se ele recebeu, essa pessoa, ela não perde o controle de si mesma. É como se Paulo estivesse explicando isso. A pessoa recebeu a mensagem do Espírito. Eu estou aqui, o Espírito Santo quer comunicar algo, quer me usar com o dom de profecia. Eu recebi aqui a palavra do Espírito. E eu tenho controle de mim mesmo. O meu espírito está sujeito a mim. Quer dizer que o Espírito veio. Peraí, que eu recebi um negócio aqui. Aí eu já me descontrolo todo. Eu tenho que mostrar que eu recebi. Opa, desceu um negócio aqui agora. Eu vou mostrar que está diferente agora. Eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar. Não, o meu espírito está sujeito a mim. Eu estou entendendo que o Espírito quer falar, mas ele está sujeito. Esse sujeito, no verbo original ali, do grego, esse sujeito ali está como o potássio, que significa submeter.
colocar sob controle ou sujeitar. Ou seja, quem profetiza, quem recebe o dom de profecia, ele fica consciente, ele fica lúcido, ele é responsável pela forma que ele vai transmitir a mensagem. Ele é totalmente responsável por isso. Como ele vai transmitir a mensagem? Então, ele tem que estar lúcido, ele tem que estar consciente. Então, isso quebra a história de que a pessoa entra em descontrole. Ah, não, eu recebi agora e eu fiquei descontrolado. Eu recebi algo do Espírito, eu tenho que mostrar. Não, a ação do Espírito, ela não anula o meu domínio próprio. O meu Espírito está sujeito. Eu controlo. Eu tenho que trazer a mensagem de forma clara. Então eu não tenho que fazer um auê, uma bagunça. Eu tenho que trazer a mensagem de forma clara para que todo mundo entenda. Então a ideia de Paulo é essa. Você tem que esperar a sua vez. Se você analisar o contexto, é isso que Paulo está falando. Você espera a sua vez na hora de falar. Por isso que ele fala, o Espírito está sujeito. Ele está colocando o culto em ordem. Porque a igreja aqui é Corinto, irmão. Está trazendo a carta para a igreja de Corinto. E essa igreja era uma verdadeira bagunça. No momento do culto, todo mundo queria profetizar. Se você pegar o texto, diz que todos os dons eram evidentes nessa igreja. Só que todo mundo queria profetizar, todo mundo queria curar, queria fazer, exercer os dons, e todo aquele momento na reunião do culto, e ficava uma bagunça. Não sei se você já foi no culto assim, eu já fui. Ele estava lá, tocava uns batuques lá, um forró, um corinho de fogo, e aí começava, um começava a rodar para lá, outro rodava para cá, aí outro ficava olhando para a parede, e era uma bagunça, uns batia palma, outros dançavam, aí um saía para profetizar ali, outro saía para fazer outra coisa ali, e fica aquela bagunça, ele entende o que acontece. Agora imagina a igreja de Corinto, um profetizando ali, outro levantando um enfermo ali, outro trazendo outra mensagem, não tinha culto em si, era somente um movimento ali. A igreja de Corinto estava assim. Quando um profetizava, o outro falou, você está profetizando? Eu também vou profetizar. Aí levantava para profetizar também. Ah não, tem que mostrar que eu também sou espiritual, também tem que profetizar para alguém. E era assim, era uma desordem. O Paulo vai trazendo, capítulo 14, ele ensinando a ter ordem no culto. Ele está falando porque estava uma verdadeira bagunça. Então ele está falando, olha, você tem o seu momento de falar. Não é todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Aí ele fala, cale-se, espera a sua vez. Se você voltar uns versos antes, Paulo está ensinando isso. Coloca no verso 29, 30, por ali. Paulo está ensinando isso. Olha lá, e fala em verso 30, isso daí depois nós falamos também. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cabe-se o primeiro. Então ele está falando aí, está trazendo ordem. Se um está falando e trouxe outra revelação, um se cala, e agora é vez de ouvir o outro. Ele está trazendo ordem, para que não fique um atropelando o outro. Ele está trazendo isso. É ordem no culto. O culto precisa ter ordem, ou seja, ele está falando, a pessoa, ela tem esse controle, o seu espírito está sujeito. Então ela consegue se controlar. Opa, agora é hora de eu me calar, eu preciso ouvir o que o Espírito Santo está dizendo ali. Então ele tem domínio, ele tem controle, ele está em sã consciência. Entenda, o Espírito Santo, que é santo, ele não atropela a ordem, ele sempre trabalha em ordem. O Espírito Santo, eu vou falar isso de novo, ele não atropela a ordem do culto, ele trabalha com ordem. Tem aqui não tem, graças a Deus, mas agora o Espírito Santo manifestou, vou pegar o banco, vou levantar o banco, vou sair aí para mostrar que o Espírito Santo agora tomou minha vida. Eu vou se descontrolar todo aqui, porque o Espírito Santo desceu, ele trabalha com ordem, não é desordem. Eu já vi um rapaz meter a mão no peito do outro, assim, no meio do culto, eu vi. Pão! Trazer a profecia, ele só ia trazer a profecia, mas ele quase matou o irmão, né? Um tapa no peito, assim, pão, com tudo. Será que não tem controle? Não adianta falar, não, eu me descontrolei, o Espírito Santo não descontrola ninguém. Já vi receber o Espírito, um jovem deu um soco no outro, não sei se ele estava com raiva, mas ele falou que recebeu o Espírito.
saiu dando soco assim, no meio do povo. A igreja que eu era, nós crescemos nesse movimento espiritual, tinha muito mover de Deus e tinha criancice também no meio, tá? Já chegou, e não fiquem escandalizados, mas já chegou mulheres levantar vestido. Isso não é o Espírito Santo, tá? Isso não é o Espírito Santo, ele não traz desordem, tá? É sempre com ordem e decência. O Espírito Santo, ele trabalha com ordem, ele não descontrola ninguém. Por isso Paulo está falando, o Espírito está sujeito. Tem como uma pessoa ficar descontrolada e falar que é o Espírito Santo? Não, ele não descontrola ninguém. Ele trabalha com ordem. Por isso que o texto também vai dizer, e Paulo está exortando, espere a sua hora de falar, o momento exato você fala, tá bom? A gente tem um culto aqui também, vai para a hora da mensagem agora, eu estou ministrando a mensagem, aí alguém se levanta, aí no meio tem uma profecia, espera a mensagem acabar, depois se entrega. Se for do Espírito, você tem o seu Espírito, está sujeito a você. Espera a mensagem é a maior profecia que tem. Então aguarda a palavra de Deus. Não vem interromper o culto aqui, eu tenho a profecia para entregar. Não, espera a sua vez. Você tem? Então espera. Vai chegar o seu momento. Tá, as irmãs estão cantando, aí levanta o profeta, tem que entregar o manto. Espera cantar. Tem um momento exato. E se for de Deus, a igreja vai entender e ninguém vai precisar falar silêncio, é profecia. Não, todo mundo vai silenciar, sabendo que o Espírito Santo tem alguma coisa para falar. Então tem momento exato para falar, tem hora certa de falar. Ele está trazendo isso. Se você ver no verso 33, ele vai dizer: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Por quê? Porque se cada um quiser fazer o que quer, vai ficar uma confusão. E ele está explicando: Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. O que? Em todas as igrejas não é ambiente de confusão, é ambiente de paz, não é ambiente de desordem, é ambiente de ordem. A igreja é lugar de paz, igreja é lugar de ordem, igreja é lugar de decência. Entende, irmãos? Aqui não é bagunça, aqui é organizado. Aqui é lugar organizado. A gente tem que entender isso. Eu não vou querer fazer o que eu quero no momento que eu acho que eu tenho que fazer. Entenda primeiramente, é a casa de Deus. Então eu preciso respeitar esse lugar. Eu não tomo água em casa, aí chega na igreja eu viro um camelo. Toda hora eu vou no bebedouro. Aí ando no meio da mensagem, tem gente pregando, eu não presto atenção no que está pregando. Eu fico conversando a hora que eu quero, eu falo a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu vou lá para fora fazer não sei o quê. Eu não estou nem me importando o que está acontecendo no culto, não, é lugar de ordem. Eu levanto no momento, se eu verdadeiramente precisar, mas se tiver tendo a palavra, o louvor, eu preciso entender. Deus pode falar comigo na mensagem, Deus pode falar comigo no louvor, então eu vou respeitar, se eu tiver alguma mensagem, eu vou esperar a minha hora de falar. É lugar de ordem, igreja é ordem, não é bagunçado. A gente está aqui, irmãos, e todos, não é só os obreiros têm um papel fundamental, mas não é só eles que trazem a ordem ao culto. Todos nós precisamos entender que é lugar de ordem. Graças a Deus aqui não é bagunçado como em outros lugares, mas ainda assim há pontos que a gente tem que melhorar. Tem momentos que a gente tem que entender, esse lugar é de ordem. Aqui é lugar de decência. A igreja não é lugar de confusão, a igreja é lugar de paz, é lugar de ordem. Se eu tiver um assunto para resolver, eu espero o culto terminar. Eu tinha, irmãos, na igreja, lá que eu era, no meio do culto, a gente vai ter uma reunião, vamos lá conversar. Mas é aqui. Não, mas é reunião do departamento, vamos, espero o culto terminar. Eu não vou para a reunião de departamento, é hora de culto. Não, mas é um assunto importante. Não, é hora de culto, vamos cultuar, é lugar de adorar a Deus. Depois a gente resolve, depois do culto tem reunião, depois do culto a gente briga, depois do culto a gente se acerta o que tem para acertar. Mas ambiente de culto é lugar de cultuar, ambiente de culto é lugar de prestar louvor e adoração a Deus. Estar aqui é adorar ao Todo-Poderoso com ordem e decência. É lugar disso, irmãos. E
como a minha casa, que eu levanto na hora que eu quero, que eu pego o que eu quero, na hora que eu quero, que eu falo o que eu quero, no momento que eu quero. Sabia que o seu irmão às vezes quer cultuar e você quer estar atrapalhando o culto dele? Às vezes o seu irmão só quer prestar atenção e você tira o foco dele. Respeita. É um ambiente de adoração a Deus. É lugar onde nós temos que ser, como está escrito ali, lugar de paz, como em todas as igrejas dos santos. Não é lugar de confusão. Por isso que é um tempo certo. A coisa é organizada. Paulo quer trazer isso à igreja de Corinto. Ele queria trazer ordem para aquele povo que estava uma verdadeira bagunça. Então, por isso que ele fala, o espírito do profeta, dos profetas, está sujeito a eles, porque ele sabe a hora que ele tem que falar e a hora que ele não tem que falar. Também não tem essa, o cara ficar querendo acrescentar. Eu imagino o Espírito Santo falando, porque tem coisas que o Espírito Santo transmite, mas o caba, ele tem que controlar o espírito dele também, porque às vezes ele quer acrescentar o que o Espírito não falou. Aí, a palavra do Espírito foi essa aqui, ó, o Espírito mandou trazer isso. E digo mais, aí o Espírito Santo, opa, aí já não foi eu não que falei. Ele está dizendo o que ele quer. O Espírito está sujeito, entrega o que o Espírito transmitiu. E como eu estou dizendo, não é de maneira, a gente tem que fazer algo aqui para mostrar que está espiritual. Não. Se o Espírito Santo quiser transmitir a mensagem, é dessa forma que eu estou falando. O Espírito Santo falou isso e isso. Pronto, entreguei a mensagem. Não precisei fazer nada exorbitante. Ah não, mas eu tenho que mostrar que é espiritual. Aí eu faço um escândalo, uma bagunça, um movimento para mostrar que é o Espírito. Não, ele fala dessa maneira assim mesmo. Irmãos, o Espírito Santo está falando aqui. E a mensagem é, ele fala, amém. Não preciso fazer nada mirabolante. O meu Espírito está sujeito. Eu controlo, eu tenho controle, eu não fico descontrolado. O Espírito Santo não trabalha com descontrole, ele sempre trabalha com o controle. A profecia, o dom de profecia, ele tem um propósito. Nós vamos ver 1 Coríntios 14, verso 3. Coloca no início. Nós vamos ver o propósito da profecia. Isso. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui está o propósito da profecia. A profecia ela não existe para impressionar ninguém. Nenhum dom é para isso, é para impressionar. E o dom profético, o dom de profecia, ele não é para impressionar pessoas. Ele não fala, não foi dado para promover quem está falando, mas a profecia ela foi dada para servir a igreja. Então toda palavra profética genuína, ela precisa produzir pelo menos uma dessas três coisas aqui, que está nesse texto. Ela precisa ter edificação, precisa ser uma palavra que traz edificação, uma palavra que traz exortação ou consolação. Se não produzir isso, se não tiver nenhuma dessas três coisas, ela foge do propósito bíblico. Então, primeira delas, o propósito da profecia é trazer edificação. Esse termo edificação no original ali é oikodomê, que significa exatamente edificar. A ideia ali é de construir, de levantar uma casa, pedra sobre pedra. Então, a profecia, ela pode conter esse propósito, ela deve conter esse propósito de edificação, que fortalece a fé de quem está ouvindo. Então, a verdadeira profecia, ela não derruba a fé de ninguém. A verdadeira profecia, ela não mina a fé de ninguém. Ela não provoca medo. Ela levanta a estrutura espiritual da igreja. Verdadeira profecia, profecia genuína, ela levanta a estrutura da igreja. E tem gente que chega ao culto mesmo, e às vezes a igreja está com a alma quebrada, a fé meio abalada, a esperança está quase no fim. Então Deus, Ele vem com uma palavra profética, por intermédio do Espírito, e Ele traz
traz essa palavra que vai mudar a atmosfera da igreja, muda totalmente a vida da igreja. A profecia, ela fortalece a fé, ela renova a esperança, ela reacende o chamado e confirma a promessa. Então, a profecia, ela tem esse propósito de trazer edificação, levanta, constrói a vida da igreja. Também ela exorta, como segundo ponto, exortação. Essa palavra exortação é paraclesis, quase o paracletos, né, do Espírito Santo. A palavra original aqui, paraclesis, significa um chamado para próximo, é chamar para perto. Esse é o propósito da palavra profética também, exortar, que é chamar para perto. Então, a gente entende, exortar não é somente repreender, exortar não é somente dar bronca, não é só corrigir. No sentido bíblico aqui, exortar é alinhar, é chamar para perto, é corrigir com amor. Essa é a verdadeira exortação, é você corrigir com muito amor, assim como o pai traz correção ao filho, é com amor. Então, exortação não é bater, exortação é corrigir com amor. Exortação não é expulsar, não é oprimir, não é ofender, não é expor. A exortação é uma correção com amor, é corrigir com muito amor. Então a profecia exorta quando Deus quer realinhar o corpo. Por isso, algumas palavras vai ser de confronto mesmo, porque alguma área está desalinhada e Deus quer trazer um alinhamento. Então ele desperta até quem está dormindo espiritualmente com uma mensagem, porque ele corrige em todo tempo e ele corrige com amor. A profecia, ela não tem esse propósito de humilhar ninguém. A profecia, ela não, dom de profecia, ele não humilha, ele não expõe, ele não oprime, ele vem para ajustar, e sempre com muito amor. Por isso Deus usa palavras como volte ao seu primeiro amor, abandone o pecado, corrija o seu caminho, a sua rota, reposicione a sua vida, porque nessa exortação Deus está provando também do seu amor. Quando Deus traz uma palavra profética de exortação, é prova do seu amor. Ele não vai expor ninguém. Por isso que ele sempre trata de uma maneira coletiva. A palavra profética de exortação sempre vai ser de uma maneira coletiva, exatamente para não expor o indivíduo, não expor ninguém, não humilhar ninguém. A palavra profética, ela trata sempre com amor. A profecia, a correção, ainda que seja com uma exortação de confronto para a minha vida, mas vai ser com amor. Lembra o texto? O Senhor corrige a quem Ele ama. Então a correção de Deus é prova do amor dele. Ele corrige aquele a quem Ele ama. Então, quando Ele está trazendo uma palavra de exortação, Ele está chamando para perto. É esse o sentido. Eu quero você perto, eu quero você próximo. Então a profecia confronta, ela exorta, mas para a restauração, para chamar para perto. Então ela tem que ter edificação, ela pode ser para exortação, sempre com amor, e também consolação. Essa palavra consolar aqui é paramútia, no original grego, que é um discurso que acalma, que desperta e estimula. Então aqui a consolação, a palavra profética, quando ela vem numa maneira de consolar, é exatamente aqui onde a igreja é profundamente tocada. É uma palavra que vai curar, que vai acalmar, que vai despertar e também estimular a igreja. Essa palavra que vem de consolo é para despertar a igreja de novo. Às vezes o Senhor vem com uma palavra que desperta a igreja, porque a igreja precisa de um despertar. Ele vem com uma palavra profética de consolo, para colocar a igreja novamente de pé, para curar alguma ferida da igreja. Então essa palavra alcança o coração cansado, a mente aflita, a alma ferida, o espírito abatido, porque quando a profecia ela consola, ela não é somente uma palavra, mas é como se o céu tocasse a ferida e colocasse a igreja em movimento de novo. É sempre uma palavra de despertar. Esse
Consolação é sempre um despertamento da parte de Deus. Então, essa palavra de consolação, essa palavra profética, quando vem para consolar, é para colocar a igreja em movimento de novo. Colocar a igreja novamente no seu propósito. Despertar a igreja para fazer a obra, levantar ela para voltar novamente ao seu propósito. Então, também ela vem para lembrar muitas promessas que Deus fez. Palavra de consolação, uma palavra profética com um teor de consolação, ela vem muitas das vezes para lembrar as promessas que o Senhor fez. É consolando, trazendo palavras de ânimo novamente para lembrar. Então, ela traz isso. A palavra profética, ela tem esses 3 objetivos, esses 3 propósitos. Ela pode ser para edificação, para exortação e para consolação. Esse é o propósito da palavra profética. A palavra profética tem um propósito. E qual é o propósito? Edificação, exortação e consolação. Meu desejo é que a gente seja sempre despertado pelo Senhor. Que o Senhor desperte a sua igreja novamente. Que o Senhor coloque o seu povo novamente num propósito. Que o Senhor nos lembre as promessas. Que o Senhor Deus venha avivar a obra. Assim como Abacuque clamou: Senhor, aviva a tua obra. Esse também é o meu desejo. Que o Senhor avive a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Desperta, Senhor, o teu povo. Traz força ao cansado. Traz ânimo ao desanimado. Desperta os que estão dormindo. Aviva, Senhor, a tua obra. Traga refrigério. Traga consolo ao teu povo. Ele pode assim fazer, irmãos, nos nossos dias, enviar a palavra profética para nos colocar de volta ao propósito, para nos animar novamente, para nos despertar para a boa obra. Por isso que se faz necessário a palavra profética na igreja, porque por vezes nós nos esquecemos do que o Senhor fez. O povo de Israel mesmo tinha uma mente muito curta. O povo hebreu esqueceram até quando ele abriu o mar. Se nós não tivermos o Espírito Santo nos nossos dias, nos trazendo palavra de edificação, nós vamos nos esquecer facilmente. Nós vamos viver a vida normalmente, achar que a igreja é um lugar comum. Virou um ambiente para me frequentar, e eu vou lá hoje, está tudo ok, eu já perco o sentido do meu propósito. Eu sou alguém que tem um compromisso na obra, mas eu faço do jeito que eu acho que tem para fazer. Mas se o Espírito Santo estiver no nosso meio e trazendo palavras proféticas, ele vai lembrando o nosso chamado, o nosso ministério, ele vai trazendo palavra de consolo, e a gente vai voltar a ser alguém que despertou para a obra, e a obra vai continuar avançando, crescendo, e vai permanecer até o dia de Cristo Jesus. Por isso que a igreja, irmãos, ela permanece, porque tem o Espírito Santo trabalhando em nosso meio. Se o Espírito Santo não estivesse trabalhando em nosso meio, nós já tínhamos desandado, a obra não tinha avançado, mas como Ele está trabalhando em nosso meio, a obra continua avançando. Não é eu que faço a obra, eu não sou dono dessa igreja. É o Senhor que é o dono dela, é o Senhor que está trabalhando, por isso que é Ele que edifica, por isso que é Ele que traz uma palavra de consolação, e Ele vai usar quem Ele quer na hora que Ele quer. Não só está destinado ao pastor da igreja ou ao obreiro, Ele pode usar quem Ele quer na hora que Ele quer. O Espírito Santo que faz isso. Ele edifica a igreja, Ele consola a igreja, e Ele traz também exortação para a igreja por meio da profecia. Agora vamos ver 1 Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Olha o que Paulo está ensinando aqui, algo interessante também. Ele ensina algo extremamente importante para nós. Porque nem toda palavra que é liberada, ela deve ser aceita sem avaliação. Entenda isso, a palavra é para o coletivo.
A palavra profética, de profecia, o dom de profecia, ela sempre vai ser coletiva, mas a gente não vai aceitar tudo. A gente tem que julgar o que está sendo falado. Então, fale em 1 ou 2 profetas, esperando o seu tempo de falar, cada um, não falando todos ao mesmo tempo, falar 1 ou 2 profetas, e os demais julguem o que está sendo falado. Isso é bíblico, e é o que Paulo está dizendo. É algo muito importante, porque a profecia, ela deve ser sim julgada. E isso não significa desprezar o dom de profecia. Não significa que eu estou desprezando o dom de profecia porque eu estou julgando o que está sendo dito. Não significa isso. Eu estou cumprindo a Bíblia. Quando eu estou julgando o que está sendo falado, eu estou sendo bíblico. Isso é zelo, é discernir a origem, é discernir o conteúdo e o propósito da profecia. Então a igreja, nós como um todo, esse ensinamento é para nós como igreja, tá? Nós devemos julgar sim, independente de quem fala, seja eu, seja o pastor presidente, seja o famoso, seja um irmão, uma irmã, quem for falar, nós temos que entender, que temos que discernir o conteúdo e o propósito da profecia. Então temos que julgar o que está sendo falado. A igreja deve avaliar se a palavra profética ela está alinhada primeiro com as escrituras. Nós temos que analisar se o que está sendo dito é uma palavra profética, mas ela está alinhada com a palavra de Deus, ela está alinhada com as escrituras, porque a palavra profética ela não está acima da Bíblia. A palavra profética ela não está acima das escrituras. Tem gente que ele só quer a profecia, mas melhor seria você ficar com a Bíblia. Tem gente que corre atrás do profeta, na casa do guru, do chaveirinho dele, porque não, quando ele fala, a gente tem que obedecer, não quando a palavra fala. Porque nem tudo que é falado, isso nós temos que analisar. É para seguir. Eu disse aqui, acho que já uma vez, teve um profeta que falou que Deus mandou ele mentir. Um negócio que ele foi lá, Deus falou para ele que ele tinha que contar aquela mentira. Aonde que na Bíblia tem Deus falando algo que é para você mentir? Ele fala em João 8 que o pai da mentira. Então, como ele vai mandar alguém mentir? Eu já vi várias pessoas. Não, é que o profeta falou que era para mim fazer isso. Mas não tinha nada de acordo com a palavra. Como o profeta manda você fazer isso que não é bíblico? Mas ele fez quando Deus toma aquele homem, quando você não conhece, não. Meu querido, não é questão de conhecer. Eu conheço a palavra e ela não está falando isso. Então não é porque o homem falou, ele sobe no monte, ele passa 30 dias no monte. Você vê o que ele está fazendo no monte? É porque ele vive subindo e descendo no monte, passa 30 dias lá sem comer. Então quando ele fala, não, quando a palavra fala, você obedece. Pode ser um homem, pode ser subir, descer monte, mas não está acima da palavra de Deus. Por isso fica com a palavra, se alimente da palavra, vem no culto de ensino da palavra, vem na escola bíblica. Melhor é a palavra do que qualquer palavra profética que você ouviu, porque talvez não venha do Espírito. E nós temos que analisar. Então, analisa, está de acordo com a Escritura, julgue. Por isso que é importante você conhecer a palavra, irmão. E como você vai julgar se está de acordo com a palavra, se nem você conhece? Como eu vou julgar, irmão, se está de acordo com as escrituras, se eu nem leio, se eu não conheço? Eu acho que está na Bíblia, né, isso aí. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, né? Aí o profeta falou, aí você concordou, mas não está na Bíblia. Mas não está na Bíblia não, é tão bonito, né? Mas não está na Bíblia. Se você lesse, estudar, você ia entender. Então julga de acordo com as escrituras, e para julgar de acordo com as escrituras, eu tenho que conhecer as escrituras sagradas. Também eu tenho que julgar a profecia de acordo com o caráter de Deus, o testemunho de Cristo e o propósito, se é para edificar, consolar e exortar. Então nós temos esses parâmetros para julgar a profecia. Eu estou correndo um pouquinho porque o tempo já está se aproximando, mas vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 21.
examinar tudo, retende o bem, ou examina tudo e retém o que é bom. Uma vez uma irmã falou: olha, fulana profetizou para mim e eu fiquei perturbado. Aí eu falei: então já tem certeza que não foi de Deus, né? Porque ela ficou perturbada. Ela falou: nossa, eu fiquei perturbado com o que falou, com o que foi falado. Eu não estou conseguindo descansar, não estou conseguindo dormir. Ah, eu estou perturbado. E eu tive que orar, tirando a perturbação da mulher. Porque uma profetisa, que se diz profetisa, entregou o mistério de Deus para ela, que deixou ela perturbada, sem dormir um monte de dia. Tem o que é bom, irmão. O que não for bom, descarta. E se tudo que ele falou não foi bom, descarta tudo. Porque nós temos que analisar. O João, ele fala para a gente entender e depois nós vamos ler esse texto. Mas nós temos que julgar a profecia. Primeiro, de acordo com a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que contradiz a sua palavra. Se contradiz a Escritura, entenda, não vem de Deus, não procede de Deus. Se contradiz a palavra, não procede de Deus. A profecia, ela nunca vai estar acima da palavra. Entenda isso, essa igreja que é bíblica, irmãos. Entenda, a profecia, ela nunca vai estar acima da palavra de Deus. Como diz o texto, a maior profecia é a palavra de Deus. Guarda o que está escrito aqui nesse livro, irmãos. Apocalipse 22 vai dizer que aqueles que seguem a profecia desse livro, irmãos, nós temos que guardar a profecia, as palavras deste livro. Olha, veja aí, Apocalipse 22, verso 9. Não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro, adorem a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Nós devemos guardar as palavras da profecia deste livro, porque o verso 6 ainda do 22 diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós devemos guardar a palavra, as escrituras sagradas. A profecia, ela nunca vai estar acima da Bíblia. Nós devemos entender isso. Se alguém disser o contrário da palavra de Deus, irmãos, não procede de Deus. Por mais que seja conhecido. Ah, mas fulano é conhecido, mesmo que ele falou com autoridade, mesmo que alguns chorem aí. Começou a chorar e eita, de Deus, ó, o fulano está chorando. Gente, Deus está falando, meu irmão, lá chorou, é Deus. Chorar não significa que é Deus, não. Às vezes tocou na alma do irmão que já estava ferido e ele já chorou mesmo. Mas se contradiz a palavra, pode chorar, pode se descabelar, pode babar, pode escarrar. Mas Deus está falando. Se tiver em desacordo com a palavra, não é de Deus. O nosso padrão é a Bíblia. O padrão da igreja é a Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 14. O pastor pregou isso ontem na série, quem estava lá ouviu. E o nosso padrão é a palavra. Nós não devemos fugir do nosso padrão. 2 Timóteo 1,14. Esse texto foi muito interessante como Paulo tratou o seu filho na fé, Timóteo. Ele está dizendo: não fuja do padrão, não saia do padrão. O nosso padrão é bíblico, irmãos. Nosso padrão é a palavra de Deus. Esse é o nosso padrão. Então, vamos julgar a profecia. Entenda, se estiver de acordo com a palavra. Por isso é importante estudar a palavra, para você saber se verdadeiramente está de acordo com a palavra. Depois, ela edifica, ela exorta, ela consola, porque se trazer perturbação, gera medo, confusão, manipulação, foge do propósito bíblico, que é exortação, consolação e edificação. Produz paz e testemunho do Espírito.
Porque o Espírito Santo, ele testifica ao seu espírito. Se ele falar algo a você, ele vai testificar no seu interior. Se ele falar algo para a igreja, vai testificar com toda a igreja, vai entrar em acordo, vai concordar com isso, porque o próprio Espírito testifica, não é emoção apenas, ele traz também discernimento espiritual. Por isso que eu falei de João, ele fala na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, ele fala: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Olha o que o João está dizendo. Isso aqui é um princípio muito poderoso, porque ele está falando, nem toda voz espiritual vem do Espírito Santo. Nem toda voz que a gente às vezes denomina que é espiritual, nem tudo vem do Espírito. Por isso que ele fala a respeito disso. Nem tudo que arrepia é de Deus. Arrepiou aqui. Tem demônio que arrepia também, viu? Tem vulto que arrepia tudo. Jó disse isso, que o vulto passou nele e ele se arrepiou todo. E aquele vulto era Satanás, que estava rondando a sua vida. Então, arrepiou aqui. Não é porque arrepiou que é de Deus. Ixi, ó, sentiu um arrepio. Não é porque você sentiu um arrepio que é de Deus. Nem tudo que emociona, eu chorei, é profecia. A pergunta clara é o que ele está dizendo aqui. Glorifica Cristo. É isso que João quer dizer. Porque João, ele está ensinando aqui que o verdadeiro Espírito, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Verso 2 vai explicar isso, 2, 3, até o 4. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, em suma, todo Espírito que é de Deus, ele aponta para Cristo. Todo Espírito que é de Deus, ele aponta para Jesus. Então toda profecia verdadeira, ela exalta Jesus e não o homem, não o mensageiro. Se a palavra ela coloca mais foco em quem está trazendo a mensagem do que em Cristo, já entende, é um sinal de alerta. Porque não é para estar em foco quem está trazendo a mensagem, tem que apontar para Cristo. Esse é o verdadeiro Espírito de Deus, ele sempre aponta para Jesus. A profecia ela não promove o mensageiro, mas ela sempre vai promover Cristo, ela sempre vai apontar para Cristo. Então, para resumir, 19 horas, a profecia ela deve ser recebida assim com reverência. Ela tem que ser recebida com reverência, mas também com discernimento. Então a igreja ela não deve desprezar a profecia, mas nós devemos discerni-la. Nós não vamos desprezar, nós vamos ouvir. Então por isso que é importante, irmãos, alguém se levanta com uma voz profética para trazer uma profecia, ouça. E ouça bem o conteúdo do que está sendo falado. Porque você precisa discernir. Nós não devemos rejeitar o dom da profecia, mas nós temos que provar os Espíritos, como está dizendo João. Nós temos que provar, e como disse Paulo, nós temos que julgar o que está sendo falado. Então nós não devemos seguir vozes também, nós devemos entender que o que nós devemos seguir é a palavra. A palavra não é o que nós devemos seguir. Por isso analise tudo que está sendo falado. Todo teor profético, ele vai apontar para a palavra de Deus, para o testemunho de Cristo Jesus, para o caráter de Deus, vai trazer exortação, consolação e edificação para o corpo. Entenda, a profecia mais segura, irmãos, mais elevada, infalível, é a palavra de Deus. Essa aqui não falha. O profeta, como eu disse, por não controlar bem o seu espírito, que tem que estar sujeito, ele fala e vai errar. E não descredibiliza o homem por às vezes errar, porque às vezes ele quer colocar algo a mais, achar que vai ficar melhor, mais bonito, melhor de se ouvir. Mas a profecia inerrante é a palavra de Deus. Toda manifestação profética na igreja, ela precisa estar sujeita às escrituras sagradas, e ela tem que glorificar a Cristo. Então a profecia ela tem que trazer edificação ao corpo, consolação e também edificação, exortação e consolação. Essas três coisas, não fugindo do que a Bíblia diz,
não fugindo do caráter de Deus e também glorificando a Cristo. Amém? Vamos encerrar. Espero que o Senhor Deus fale ao seu espírito melhor ainda, para que você continue compreendendo esta palavra. Se coloque em pé. Nós vamos orar encerrando esse culto nesta noite. Mas entenda, o Senhor pode usar a sua vida. O dom profético, o dom de profecia. Você pode ser levantado para trazer uma mensagem à igreja, uma mensagem de consolação, uma mensagem de exortação, de edificação. O Espírito Santo trabalha dessa forma ainda no meio da igreja. Por isso, meus irmãos, eu convido, como eu sempre tenho convidado, busque os dons espirituais. Busque os dons do Espírito. O Senhor quer comunicar à sua igreja. O Espírito Santo quer falar em nosso meio. Claro, de maneira ordenada. Sempre com ordem e decência. Por isso, não deixe de buscar os dons do Espírito, que é para hoje. E está sim em evidência em nosso meio. Precisa estar em evidência. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você continue crescendo na prática da palavra. Porque você cresce praticando o que você aprende. Você cresce na prática do que você está ouvindo. Se você pôr em prática, você vai crescer espiritualmente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão Luciano, por gentileza, faça essa oração, encerrando esse culto nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu lar, que o Senhor abençoe a sua vida espiritual, que você continue crescendo na graça e no conhecimento, que o Senhor Deus te dê uma jornada de sucesso, tendo tudo e nada faltando, e que você possa continuar praticando as palavras que estão aqui escritas no nosso manual, que o nosso padrão é bíblico. Guarde isso, o nosso padrão é bíblico. Irmão Luciano orando, em seguida eu ministro a bênção. Amada igreja, paz do Senhor Jesus. Amém. Deus amado, nós te adoramos e dizemos o teu grandioso nome. Gratos somos, ó Pai, por mais uma noite de estar aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Nós te adoramos, ó amado Espírito Santo de Deus. Venha nos conduzir à melhor forma de viver e aprender mais de Ti, e ser sensíveis ao teu chamado, ao teu falar. Venha controlar o nosso ser, venha dirigir o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, o nosso mover. Nós estamos aqui solicitando a Sua presença cada vez mais em nossos corpos. Nós colocamos a Tua inteira disposição para Te adorar, para Te louvar, para aprender um pouco mais de Ti, para aprender a como Te agradar. Nós queremos isso, ó Pai, leva-nos em paz. Senhor, ó amado Espírito Santo de Deus, complete essa boa lição em nossos corações e que possamos ser melhores, cada vez mais adoradores, cada vez mais obedientes, cada vez mais diante de Ti, porque sabemos que Tu és soberano sobre toda a terra, sabemos que Tu és Senhor e nós queremos mais de Ti. Ó Pai, nós estamos aqui. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Estamos, ó Pai, nos humilhando diante de Ti a todo momento, a todo dia, a toda hora. Senhor, estamos conectados a Ti e solicitamos, invocamos, ó Pai, invocamos a Tua presença em nosso templo, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Somos o templo de Ti e todos os dias, Senhor Deus, nós nos colocamos em Ti. Ó Pai, olha para nós. Estamos solicitando a Tua bondade em nosso ser. Nós Te adoramos, Te bendizemos hoje para todo sempre. Tu és Senhor, Deus eterno, o Cordeiro Santo que morreu na cruz. Nós acreditamos nisso e todo dia levantamos nossas mãos, todo dia levantamos, dobramos nossos joelhos para confessar que Tu és Senhor e que Tua bondade e misericórdia está conosco
E nós temos a bondade, temos também, Senhor Deus, a benfeitoria. Nós acreditamos, estamos felizes porque Tu veio, Tu deixou o Seu trono de graça e veio, ó Pai, viver como um ser humano e em doação o Seu corpo e o Seu sangue para nos salvar. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Glória a Deus. Com as mãos levantadas, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite em nossa vida todos os dias. Se você crê, recebe, diz amém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus.